Olá, sou o professor Lucas Machado do IFCE de Tianguá e aqui vamos dar uma breve revisão sobre integrais da disciplina de Cálculo 2. Bem, qual a definição de integral, né? A definição de integral, a priori, ela se baseia na busca de cálculo de áreas, certo? Então, quando a gente tem uma área que a gente quer calcular, o que a gente faz? A gente divide, né? A gente divide essa região e tenta aproximar por retângulos, certo? Então, a gente vai aproximar por retângulos. Então, a gente vai calcular a área desses retângulos. Aqui a gente está fazendo retângulos que estão abaixo do gráfico, né? Mas eles também poderiam estar por cima. E como que a gente calcula a área de cada retângulozinho desse separadamente, né? A área desse retângulo é o seguinte, é a sua altura vezes a base, que é a área de um retângulo. Mas, se aqui é dado por o gráfico de uma função, né? A altura desse retângulo, tá? Ele é dado por um f de xi estrela, tá? Que é algum xi que está dentro desse retângulo, certo? Então, digamos que aqui tem um ponto xi estrela, tá bem? E se a gente tem esse intervalo, vai do ponto A ao ponto B. Quando a gente divide ele, tá? A gente está pegando que a gente vai chamar de delta x é b menos a dividido por n. N é a quantidade de retângulos que a gente tem. Então, o tamanho o comprimento de cada retângulozinho desse é delta x. Delta x. Então, a base do retângulo é delta x, tá bem? E o que a gente está fazendo quando a gente vai tentar aproximar essa área, a gente vai o quê? Somar tudo isso, certo? Então, é o que a gente tem aqui, ó, é a soma da área de todos os retângulos. Aqui, ó, é a área de cada um deles. Aqui é a área do primeiro retângulo, a área do segundo, até o último retângulo, tá? Mas, como a gente quer toda a área, a gente tem que calcular toda a soma de todos os retângulos. Só que é o seguinte, vocês podem observar que existe uma diferença entre a área, né? A área do gráfico mesmo e a área que é dada pelos retângulos, ok? Tem esse errozinho aí que eu estou destacando em verde. Então, bem, né? O que você faz para diminuir esse erro? O que você faz para diminuir esse erro é aumentar esse n, tá? Você vai aumentar esse n. Ou seja, você vai fazer n tender ao infinito, tá bem? Então, quando a gente busca calcular essas áreas, o que a gente está fazendo é passando o limite com n tendendo ao infinito, né? A gente passa o limite com n tendendo ao infinito da soma de uma determinada expressão. E essa expressão é baseada na área de um retângulo, tá bem? Então, essa é o que a gente chama, tá? É a soma de Riemann, ok? É a soma de Riemann. Então, aqui vem a definição, né? Definição de integral definida. Aí que vai falar tudo o que eu disse, né? Tá aqui quem é o delta x, tá bem? Você vai estar no intervalo e vai estar trabalhando com uma função contínua, ok? Então, esses x e estrelas são pontos amostrais, que são pontos quaisquer dentro do seu intervalozinho determinado por x i menos 1 e x i, tá bem? E aí a integral é dada por essa expressão, tá? A gente vai chamar o que? Integral de a b de f de x dx, justamente aquela expressão que a gente tinha, limite de n tendendo a infinito
do somatório fx de estrela delta x. E aqui i de 1 a n, tá? Estou somando de 1 a n a área dos retângulos, depois fazendo n e a infinito. Fazendo n e a infinito, o errozinho vai a zero e aquela área se aproxima de forma tão boa, né? E esse erro some, que eu encontro exatamente o valor dessa área, tá bem? Então, essa é a sua motivação e a definição da integral definida, de uma integral definida. Só algumas observações, né? Seguinte, a gente chama de f, que é a função, tá? A gente vai chamar de integrando. A e b, que aparecem aqui, ó, a e b, tá? Aparecem aqui, é o que a gente chama de limite de integração, tá bem? Esse símbolo aqui, ó, né? Esse símbolo que é um S meio que esticado, é justamente o símbolo da integral, tá? Esse dx, né? Esse dx, ele indica qual é a variável na qual a gente está integrando, tá? É a variável dependente, tá bom? Então, assim, na hora de escrever a função, você pode estar chamando essa variável dependente de x, de y, né? Então, não vai fazer diferença se você escreve dx, ó, dx, f de x, dx, ou se você escreve f de t, dt, ou se f de r, dr, tá bem? Então, não vai fazer diferença, é a mesma coisa. Agora, o que você não pode fazer, sim, integral de f de x, se você tem f de x, dx, isso daqui não é a mesma coisa agora, né? De você pegar f de t dx, tá? Não é mais a mesma coisa. Por quê? Porque você vai estar dizendo que a sua função depende, tá, de t, mas você está integrando em x. Não, né? Isso não está de acordo, né? Porque a função depende de x e você integra em x, tá bom? Ou seja, você está integrando na variável que a sua função depende, tá? Então, então isso daqui não tá ok, não tá correto, certo? Então vamos lá. E como eu falei no início, né? Se a função é positiva, então essa integral aqui, ó, né? Integral de a a b de f de x dx, né? F de x dx, ela pode ser interpretada como a área abaixo do gráfico dessa função f de x, certo? Mas ela é delimitada entre a e b, tá bom? Então, ó, integral de a e b, eu estou dizendo que é com o x variando de a até b, né? Da minha função, como ela é positiva, o gráfico dela está acima do eixo x, tá aqui o eixo x, né? Que é o eixo x. Então, eu estou integrando a minha função f, né? De a a b. A interpretação então, de a a b, o gráfico aqui é dado para a função f, a área abaixo do gráfico e acima do eixo x é dado por essa integral, tá bom? Então, essa área é dada por essa expressão aqui. Essa área é dada por essa expressão aqui. Então, essa função é positiva. O que acontece se a função assume agora valores positivos e valores negativos, né? A interpretação ela vai ser similar, mas não é a mesma, tá bem? O que vai acontecer? Então, olha aqui para o gráfico aqui embaixo, né? Eu tenho partes onde ela é positiva, tá? Partes onde ela é positiva. E eu tenho partes aqui, ó, onde a minha função é negativa. Então, a parte positiva está me dando aqui, foi ilustrado como área azul. A parte negativa está sendo ilustrada com essa cor laranja, tá bem? Então, o que representa, né, a integral de a a b, ou seja, integral de a até b
de f de x dx, né? Então, ela vai representar a diferença, ou seja, vai ser A1 menos A2, tá bem? Onde A1 é a parte onde a função é positiva, tá? E aqui, ó, é a parte onde a função é negativa, tá? Ou seja, aqui é a parte em azul, tá? E aqui é a parte em laranja. Ok? Então, essa é a interpretação, tá bem? Ok. Nem todas as funções elas são integráveis, tá? Nem todas as funções são integráveis. Se você olhou lá na definição, a gente pediu que a função fosse contínua, tá? Na verdade, não é necessário tudo isso. Ela pode ser uma função descontínua, mas ela tem que ter aqui, a priori pra gente, a gente vai pedir que ela tenha um número finito, tá? Um número finito de descontinuidades, de saltos, ok? Ou seja, você vai encontrar a sua função assim, né? Dá saltos, mas em uma quantidade finita, tá bom? Em uma quantidade finita, ok? Então, certo, é isso que está acontecendo. Então, nesse caso, a função ainda é integrável, como a gente chama, e existe a integral, tá? Só lembrando, né? A integral, no final das contas, é um número, né? Para você lembrar disso, você recorda que está relacionado com a área, e uma área é um número, tá bem? Então, quando você quando você tem integral de a, b, de f de x dx, isso é um número, tá bem? Não é uma função, isso é um número. Então, ok. Aqui, ó, aqui pedindo para expressar esse limite como uma integral, tá? Então aqui, ó, basta você olhar o que? A para ser zero, B para ser π, né? Porque é justamente, ó, o intervalo que ele já está lhe dando, né? Ok? E aí você tem que, se você olha para aquela expressão limite, né, n tendendo a infinito, a integral, né? Integral de a b f de x dx é igual, aí bota a soma e de 1 a n f x estrela dx, né? Então, o que você tem? O dx você já tem, né? O dx você já tem, perdão, delta x. O limite você já tem, a soma você já tem. Então você só quer escrever, ó, essa parte aqui como sendo uma função de x e estrela, tá? Então, na verdade aqui não tem o estrela, né? Na notação desse exercício. Mas bem, ok. Então, quem é uma função aí? Se você quer escrever essa parte que está circulada como uma função de x e você pegar uma f que seja x ao cubo mais x seno de x, tá? Então, aquela expressão ali você pode usar agora esse lado, né? Então, aquela expressão ali, ela é a integral de a a b, no caso é 0 a π, né? Da função, no caso x mais x ao cubo mais x seno de x, né? Botando assim, dx, ok? E assim você reescreve essa expressão usando a notação de integral. Certo. E aqui está pedindo para calcular, mas a gente não vai calcular, tá? Mas a gente vai só fazer uma interpretação. Então, essa integral aqui, você pode olhar o que, né? Vamos a quem é a sua função. A f de x é aqui o integrando x3 menos 6x, tá bem?
Se a gente vai olhar o gráfico, né? Se a gente vai olhar o gráfico dessa função, é esse daqui, tá? O gráfico é esse daqui, tá bem? Quando a gente olhar entre 0 e 3, tá? Entre 0 e 3, ok? Só o que que acontece, né? O que que acontece? Ela tem essa parte aqui que é negativa e tem essa parte aqui que é positiva, tá bem? Então, ó, a gente não vai calcular isso por enquanto, tá? Dx. Isso daqui, pela interpretação que a gente viu, é o que? É a parte positiva, a parte em azul, que está sendo chamada de A1, menos a área da parte negativa, que é A2, tá bem? Então, a gente pode interpretar essa integral como sendo a diferença dessas duas áreas. Se de alguma forma a gente já soubesse quanto era A1 e quanto era A2, a gente saberia calcular a integral, tá? Então, bem, vamos adiante. Aqui, está pedindo, nesse exemplo, calcule as integrais a seguir, interpretando cada um dos termos de áreas. Cada um em termos de área, ok? Então, você tem que ter, olhar para a função e tem que ter um pouquinho de observar mesmo quem é o gráfico, né? O que que representa essas funções. Então, quando você olha para essa função, que é a raiz, né? Está reescrita aqui já, y igual a raiz de 1 menos x ao quadrado. Essa expressão ela está intimamente ligada com essa, né? Se você leva os dois lados ao quadrado, o que você encontra é x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. E essa daqui é a equação de quem? É a equação justamente da circunferência, tá? Então, a equação para essa expressão aqui todinha, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1, seria uma circunferênciazinha dessa forma, tá? Só que, o que é que você tem, né? Como você elevou ao quadrado, você agregou pontos que antes não faziam parte da sua curva. Então, o que foi que você fez, né? Reparem, né? Y é essa raiz, então y é positivo, tá bem? Y é positivo. Se y é positivo, então você tem que considerar essa parte aqui, ó, onde o y é negativo. Você só está interessado na parte de cima, tá? Que no caso é como se fosse a semicircunferência, né? A parte superior. Só que você também só está interessado para o x entre 0 e 1. Se x entre 0 e 1, então essa parte aqui, ó, o x é negativo, também não importa, tá? Então, é só o que a gente já tinha antes. Essa parte, né? Essa função, ela é positiva? Sim, né? Ela está acima do eixo x. Então, essa parte aqui é positiva, ok? Então, o que é que você tem, né? Você tem que a sua integral é igual a essa área em azul. Mas quem é essa área em azul, né? Essa área em azul, se você olhar, ela é a metade da área do círculo, ou seja, ela é 1/4 da área do círculo. Então, ela é 1/4, né? 1/4 da área, eu vou denotar assim, é do círculo de raio 1, né? Quem é a área do círculo de raio R? É π, né? R ao quadrado, tá bem? Então, se aqui é 1/4, círculo de raio 1 é π vezes 1 ao quadrado, ou seja, isso tudo vai dar π sobre 4, tá bem? E aqui, ó, no item B, quem é essa função, né? X menos 1. X menos 1, quando você olhar, isso é uma reta, né? Então, o gráfico da sua reta é esse daqui, tá bem? Só que você vai estar interessado em olhar entre 0 e 3, né? Entre 0 e 3. Muito bem. Então, só que você observa de cara o quê? Que ela tem uma parte que é positiva, tem uma parte que é negativa, certo?
Então você já tem o quê? Que a área, perdão, que a integral de 0 a 3 de x menos 1 dx, que é a que você quer calcular, isso é igual a 1 menos a 2. Área positiva menos área negativa, tá? Então, qual é o seu desafio aqui, né? Quem é A1 e quem é A2, tá bem? Quem é A1, quem é A2. Só que, observe bem, A1 e A2 são triângulos, né? São triângulos. E para você calcular a área de triângulos, é o que? Base vezes altura, dividido por 2. Então, é isso que você vai utilizar, né? Você vai tentar descobrir aqui quem são bases e quem são as alturas, tá? Então, vamos lá. Ó, aqui você pode observar, aqui mede 1 e aqui mede 1, tá? Então, vamos logo para A2. Então, base vezes a altura dividido por 2 é meio, ok? E aqui, vamos ver, ó, aqui quanto vai medir, né? Aqui vai medir o que? 2, né? E aqui, ó, vai medir quanto? É do 1 até o 3, então isso daqui também mede 2, tá? Então, o A1 é o que? 2 vezes 2, que é base vezes altura, dividido por 2. Então, isso dá 2, ok? Então, é a conta que está feita aqui, ó. Então, o resultado dá 1,5, tá bem? Então, o que você fez aqui, né? Nesse exemplo? Você usou o fato de você saber calcular a área, né, do gráfico, de algum modo, por área de círculo, área de triângulo, de algum artifício você sabia calcular a área, né? Você utilizou isso para poder calcular a integral, tá? Só que o mais interessante é o contrário, né? É você usar a integral para descobrir a área, tá? Então, fica essa observação. Então, vamos aqui ver algumas propriedades, né? São algumas propriedades das integrais, tá bem? Ó, só relembrar, né? Na verdade, o que você tem? Você tem aqui o que aconteceu nesse primeiro ponto, né? Observe, aqui você tinha A, B, né? E aqui você tem B, A. Ou seja, você trocou, né? Aqui os limites de integração. O que você ganha? O que acontece nesses casos? Você tem que colocar um sinal de menos, tá? Então, se você inverte os limites de integração, então tem esse menos que ele tem que ser agregado à integral, tá bem? Outra coisa é, se você sai de A, calcula integral de A até A, de B até B, de 1 até 1, tá? Ou seja, os limites são iguais, A igual a B aqui, então sempre o resultado dessa integral vai ser zero, independente de quem seja a função f, tá? Ou seja, você pode ter integral de 2 até 2 de raiz de x mais 1 dx. Não importa quem é a função, isso é zero. Por quê? Os limites aqui são os mesmos, tá bem? Não importa quem é a função que está aqui, tá? Não importa. Se os limites são os mesmos, o resultado sempre vai ser zero. E aqui mais algumas propriedades, pra gente relembrar. É o que? Se você tem uma constante, tá? Se você tem uma constante, então a integral dessa constante é o que? A constante multiplicando a diferença dos limites de integração, certo? Então, é a constante que multiplica b menos a. Por exemplo, integral de 2 até 1 de 3 dx. Observe, minha função é a função 3. Ela
não depende de x, né? Ela é uma constante. Então, isso é 3 vezes a diferença dos limites, 2 menos 1. Então, vai ficar aqui, dá 1, né? Então, vai ficar 3. Ok? E outra coisa, né? Se você está somando duas funções, ó, eu estou integrando f mais g, ok? Então, eu posso, ó, quebrar essa soma em duas integrais, tá bem? Então, vai ficar integral da f mais a integral da g, tá? Se eu tenho um número, agora é a terceira propriedade aqui, né? Uma constante que multiplica a função. Então, essa constante, ela pode sair, ó, da minha integral, tá? Da mesma forma da propriedade 2, se eu tenho a diferença, tá? Eu posso, se eu estou integrando a diferença de duas funções, eu posso pegar a diferença das integrais, tá bem? E o item 5 é um que trabalha com os limites de integrações. Eu tenho o quê? A minha integral de a até b, assim, só para você lembrar, né? Integral de a a b é o que eu tenho aqui. Aí, ó, isso é igual a integrar de a até c, de c até b e a da minha mesma função, né? É como se, de certo modo, ó, você pudesse cancelar esse com esse, tá? E fica só com a e b. Isso não é a maneira certa de você pensar, mas ajudar a lembrar, tá bem? Então, outra interpretação é o seguinte, ó. Lembrando, falando de área, a função é positiva, tá? Então, digamos que você tem aqui A, B, tá? A até B. Aí, você pega e coloca um ponto C aqui no meio, tá? Então, ó, a área, né? A área. Quem é a integral, né? Quem é a integral de A, B de f de x, né? Aqui a função f. A área é tudo isso daqui, né? Ó. A integral de A a B é toda essa região aqui, tá certo? Então, essa daí é a integral de A a B de f de x, tá bem? Só que, o que é que você faz? Você pode separar essa área em duas, tá? Em duas, ok? Você separa. Então, quem é a integral de A até C? A integral de A até C, você pode interpretar como sendo essa área aqui, tá? E quem é a área de C até B, né? A área de C até B é essa daqui, tá? Ou seja, quando você soma essas duas áreas agora, né? Você encontra a área de A até B, tá? Então, a área de A até C com a de C até B, você encontra a área de A até B, ok? Então, bem, e como que a gente usa isso para facilitar a nossa vida, né? É como está aqui, ó. Então, por exemplo, aqui eu quero calcular essa integral. Integral de 0 até 1 de 4 mais 3x ao quadrado dx. Então, primeira coisa que eu vou observar. A minha função, né, tem uma soma. Então, a primeira coisa que eu posso fazer é, eu tenho essa soma, então agora eu vou quebrar em duas integrais com a soma, ok? Depois, observe que nessa daqui, né, nessa integral aqui, ó, eu tenho um númerozinho que está multiplicando, tá? Um 3. Então, o que é que eu faço? Coloco o 3 aqui para fora, certo? Observe que essa integral aqui, nessa integral, eu tenho o quê? Eu estou integrando só uma constante, né? Quem é a minha função? Minha função é a função constante igual a 4. Então, a gente viu aqui, ó, no primeiro item, que é o quê? É a constante e a diferença dos limites, né? B menos A. Então, ó, essa integral, é o que a gente está calculando aqui, é o quê? 4, que é a constante, né? Que é a constante, 1 menos 0, que são os limites aqui, tá? Então, o resultado dá 4. Então, esse pedaço aqui a gente sabe que vai dar 4.
E essa outra aqui foi feito já em algumas aulas anteriores e por alguns outros meios, e a gente encontrou que dava um terço, tá bem? Então, o que aqui foi feito, né? Então, você só monta tudo aquele resultado, você quebrou, a primeira integral dá 4, mais 3, né? E essa daqui que dá um terço. Aí você encontra o resultado que dá 5. E essa daqui é só para a gente trabalhar aquela última propriedade, né? Que a gente tem o que? Já sabe o valor de 0 até 10, que dá 17. Sabe o valor de 0 até 8, que dá 12, né? E agora encontre a integral de 8 até 10, tá? Então, o que é que você tem, né? O que é que você tem? Bem, eu tenho que, se eu usar a propriedade 5, integral de 0 até 8, mais a de 8 até 10, dá de 0 até 10, ok? Só que, essa daqui, eu sei que é 17, né? E essa daqui, eu sei que é 12, tá? Então, esse daqui é 17, essa daqui é 12. Então, o que é que eu tenho? Eu tenho que a integral de 8 até 10, ela vai ser o que? 17 menos 12, tá? Que dá 5, ok? E eu tenho também algumas propriedades de comparação, né? Tipo assim, ó, se a minha função ela é maior ou igual que zero, então a minha integral, que ela é um número, esse número também vai ser maior ou igual que zero, ou seja, ele vai ser positivo, tá? Se eu tenho duas funções, né, e a minha função f é maior ou igual que minha função g, então a integral entre elas também vai preservar essa desigualdade. A integral, né, de f vai ser maior ou igual que a integral de g, tá? E eu tenho o seguinte também, ó, em particular, né? Se a minha função f ela é maior do que um mzinho e ela é menor do que um mzão, né? Então o que é que vai acontecer? Eu tenho que a integral de f de x dx ela vai ser menor ou igual que a integral de a até b de mzão dx e vai ser menor ou igual que a integral de a a b de mzinho dx, tá? Só que nesse caso, mzão e mzinho são números. Então, pela propriedade 1, isso daqui é o número, que é a constante, vezes a diferença dos limites. E aqui da mesma forma, é a constante vezes a diferença dos limites. E é o que eu tenho aqui, certo? Ok? E aqui é a interpretação também, né? Daqui, né? Ó, minha função f, ela tá entre mzinho e nzão. Então, ela tem que ser essa partezinha aqui, ó, desse azulzinho mais escuro, é dada por mzinho b menos a. E essa parte aqui todinha, ó, desse retângulo aqui maior, tá? Desse retângulo aqui maior é mzão b menos a. Ou seja, a área do meu gráfico é maior do que esse pequenininho aqui, ó, mas ele é menor do que desse retângulo maior, tá? Então serve para dar uma estimativa, ok? Aqui temos o teorema fundamental do cálculo, né? Que é um dos teoremas mais importantes, do curso, tá? Na verdade, tem aqui, né, um breve comentário. Ele é uma conexão, né, entre dois ramos do cálculo, que é o diferencial e o integral, né? Então é a parte de cálculo de derivadas, tá? E o cálculo de integral, que é o que a gente viu um pouco antes, tá? Então ele
é uma conexão entre essas duas áreas, tá? É meio que uma ponte, tá bem? E aí ele vai ser utilizado, né, para facilitar o cálculo de áreas e facilitar o cálculo de integrais, tá bem? Então, os colaboradores para isso a gente viu em Newton, tá? Leibniz também, tá? São que ajudaram a desenvolver essa área, tá bem? Do cálculo um pouco mais rigoroso. Então, bem, o que a gente vai ter, né? Esse teorema a gente vai dividir ele em duas partes, que é o teorema fundamental do cálculo, parte 1 e parte 2, tá bem? Então, aqui vamos olhar para essa função g, tá? Essa função g, o que ela tem de especial, né? É o que a gente chama que ela é uma função integral. Por que é uma função integral? Observe que aqui no limite superior, tá? É um x, ou seja, é uma variável, tá? Eu tenho que a minha g, ou seja, a minha função g é uma função na variável x, tá bem? E aqui eu tenho uma integral, tá? Essa integral é sobre a minha função f, tá? E eu estou integrando de a até x. X é a variável de g, tá? A variável de f é t. E eu estou integrando sobre t. Só que, o que é esse x aí no limite superior, tá? Esse x, você pode olhar para esse gráfico bem aqui, né? Esse gráfico bem aqui, ó. Observe, você pode ter aqui a até b. E você tem a sua função f, que está dependendo de t, tá? Quem é g? G você pode interpretar o seguinte: g é a função que diz a área até aqui, ou seja, g de x é a área até x, ou seja, você está olhando aqui a área de a até x, entende? Então é essa área aqui em azul. Se esse x aumenta, então você está aumentando, né? Se o x fosse aqui, você estaria calculando a área mais essa áreazinha aqui, né? Ok? Não é o caso. Se a área fosse, se o x fosse esse, você estaria olhando só para essa áreazinha aqui, tá bem? Então, esse x, né? Essa função g de x, na verdade, ela vai estar dizendo, é a área relacionada à função f até aqui, até o ponto x, ok? Então, aí sim, se você varia o x, ó, aí você está variando g, né? Que está variando a área, que é justamente a sua função g, ok? Então, bem, o que diz a primeira parte do teorema fundamental do cálculo, certo? Você vai pegar essa f sendo a função contínua, tá? F vai ser a função contínua. E aí g vai estar definido daquela forma, tá? G de x é a integral de a até x de f de t dt. Ok. O que ele vai lhe dizer de informação, né? O que ele vai dar de informação? Ele vai dizer que essa função g, ela é contínua, tá? Só que até então, isso não é muito importante. O que é relevante mesmo é o fato dela ser, a informação rica que ele dá é o fato dela ser derivável e mais, ele lhe diz quem é a derivada, tá bem? Então ele lhe diz quem é a derivada. Então, se você tem uma função, no caso é a função g, né, que ela é dada sobre a forma integral, né, e a sua variável está no limite superior, ou seja, o x está no limite superior, então essa função ela é derivável e a sua derivada só depende do integrando, certo? Ou seja, só depende de f, ok? Certo. Então, vamos lá. Aqui é uma notação que foi dada por Leibniz, né?
que em vez de escrever a derivada, né, no formato de linha, ele escreve dx, ok? Então, o que é só transcrevendo o que está sendo dito ali no teorema, né? Ali ele escreveu assim: g' de x é igual f de x, mas na notação é d, né, dx de g, né? Eu vou colocar assim. Só que a gente pode dizer quem é a g, né? A g é aquela expressão. Então fica d dx, ó, essa é a g de x, né? Igual a f de x, tá? É só uma questão de notação. Às vezes você encontra muito dessa forma para não precisar definir uma g, tá? Então simplesmente se escreve só d dx de a de x f de t dt igual a f de x, tá bem? Ok? Questão de notação, certo? Então, por exemplo, né? Então, nesse exemplo, digamos que f é a função a, f de t é t, certo? O a é 0. Então, quem que fica g, né? Então, só a g, nesse caso, integral de 0 a x, né? De f, vou botar aqui o a, f de t dt, né? Só que nesse caso, o a é 0, x, a função f de t é t dt, tá? Então, essa é a função g, ok? Então, se por outros meios, né, que depois vai ficar um pouco mais claro, quem que é essa integral, né? Integral de 0 a x de t dt é x ao quadrado sobre 2. Então, bem, e agora a pergunta, ok, então acabei de descobrir que g de x é x ao quadrado sobre 2. E aí, por algum motivo, digamos que eu me pergunto quem é g' de x, né? G' de x. Ah, então g' de x, agora eu vou derivar. É o que? 2x sobre 2, que vai dar x, né? Só que você teve dois trabalhos. Um foi calcular, tá? Um foi calcular daqui para cá, porque aí você tem que calcular uma integral, tá? Que às vezes pode ser trabalhoso. E depois você teve outro trabalho, né? Que foi calcular a derivada, certo? Então, você calculou a derivada. Só que você poderia, né? Na verdade, aqui não suspeito, porque a gente já sei o teorema, mas você pode usar justamente o que diz o resultado, né? Quem que diz o resultado? Que g' de x é igual a f de x. De fato, né? F de t é igual a t. F de x é x, né? Ok? Então, só olhando para a expressão, você já saberia quem era a derivada, sem precisar, de fato, calcular quem era a função. Okay? E aqui, de forma semelhante, né? Agora, eu tenho a minha função g, ela é uma função integral, né? Ok? E eu quero saber quem é a derivada, né? Então, se eu quero saber quem é a derivada, é só meu integrando aplicado aqui no x, ok? Então, essa é a solução. Então, muito bem. Aqui acontece, uma pequena variação do teorema, por quê? Né? Aqui, ó, eu não tenho só x, eu tenho x a quarta, né? Então, a priori, você poderia imaginar só o seguinte: basta eu pegar o que tem ali e colocar no lugar do t, né? Porque aqui na questão anterior, foi praticamente, na prática, foi meio isso que a gente fez, né? A gente pegou o x aqui, ó, colocou no lugar do t, né? Aqui também, né, ó, a gente pegou aqui o x e colocou no lugar do t dentro da função que estava sendo a integrando, né?
Então, bem, aqui você poderia por um instante imaginar também que quando você fosse derivar isso daqui, né, poderia ficar só esse x a quarta ficar no lugar do t, ficava secante de x a quarta, né, ok? Não está todo, digamos que se aproveita uma parte dessa ideia, né, mas não está correto, não está completamente correto. Quando você tem uma expressão dessa forma, você tem que usar uma regra da cadeia, tá? Mas eu vou aqui disponibilizar, né? Vou notar logo uma expressão que contempla esse caso, que é o seguinte, né? Se você tem aqui A, e aqui em vez de x, você tem uma função de x, tá? Uma função de x. E aqui você tem uma f de t dt, tá? Então, como que fica essa expressão, tá? Então, a primeira parte da ideia, sim, está correta. Eu vou pegar essa expressão aqui e vou jogar onde tem x aqui dentro. Então, vai ficar f de h de x, certo? Só que eu tenho um termozinho de correção, que é quem? Vai ser justamente a derivada dessa h, tá? É a derivada da função que está ali em cima, ok? Então, nesse caso aqui, ó, dx, tá? De 1x a quarta secante de t dt, vai ficar quem, né? Aqui faz o papel da f de t, né? Então, vai ficar secante, e aqui, ó, faz o papel da h de x, ok? Então, quem é h de x? X a quarta, tá? Quem é a derivada da h, né? Ou seja, a derivada de x elevado a 4, 4x3. Então, só agitando, 4x3 secante de x a quarta, tá? Então, essa expressão aqui, ó, ela é bastante utilizada, tá? Então, é legal que vocês prestem atenção nessa, tá? Então, aqui eu tenho a segunda parte, né? Na segunda parte, aí, de fato, é a parte que é mais utilizada para a gente poder calcular áreas, tá bem? Por quê, né? Porque observem que eu consigo, né, uma forma de calcular a integral, tá? E a integral eu posso interpretar como áreas, ok? Então, a segunda parte, ela vai me dizer uma forma de calcular a integral, tá? De fato, em calcular a integral. Então, como é, tá? Então, ó, olha o que está dito ali. Integral de AB de f de x dx. Ela está lhe dizendo que é f de b menos f de a. Certo? Ou seja, você tinha aqui uma integral para calcular. E agora que você só tem uma subtração. Tá? Dois valores, subtrair dois valores. Ok? Só que, quem é essa f? Né? Essa f ela é uma primitiva da função f, que é a que você está integrando, tá? Ou seja, o que é a função primitiva, né? É uma função, quem é a primitiva de f, né? É uma função que quando você deriva, você encontra f, ok? Então, seguinte, se você conhecer uma primitiva da sua função f, então é só você fazer f de b menos f de a. Isso é a integral de AB de f de x dx, tá? Então, vamos lá. Então, por exemplo, aqui você tem a integral de 1 a 3 exponencial de x dx. Quem é f aqui de x, né? f de x é exponencial de x, ok? Tá aqui. Aí eu lhe pergunto, você conhece
uma primitiva para essa função, você conhece uma função que quando você deriva dá exponencial de x? Aí sim, quem é? É a própria exponencial, tá? Porque ela tem a propriedade de quando eu derivo, eu encontro ela novamente. Então, a primitiva da exponencial é a própria exponencial nesse caso. Então, quando você faz isso, ó, 3 é de x dx, isso vai ser quem? F de b, que no caso é 3, menos F de 1, tá? Seu F você viu que era exponencial, né? Então, menos exponencial de 1. Ou seja, isso daqui é 3 menos E. Tá ok? Então, é uma forma bastante simples, né? Observe, você não teve que utilizar a definição de integral, que ela é bastante técnica, né? E muitas vezes difícil de você encontrar por meio de limite, né? Então, aqui, daqui eu quero destacar, ó, essa parte, que é só a parte de uma notação, né? Você muitas vezes pode encontrar dessa forma, tá? Ó, dessa forma em muitos livros e no meio das contas também posso utilizar. Que é só o seguinte, né? Que a gente diz que é para avaliar, né? Fica assim. Então, eu pego o f de x, aí eu passo uma barra b e a. Isso é para escrever isso, tá? Ok? Em alguns momentos isso pode ser útil, ok? Então, pode se abreviar, ó, a escrita do teorema fundamental na parte 2 dessa forma, né? A integral de a a b de f de x dx é igual a f de x avaliado em b e a, ok? Certo. Então, aqui, né? Você tem o que? Encontre a área sobre a parábola y igual a x ao quadrado de 0 a 1. Então, só fazendo um breve esboço, né? Essa aqui seria a parábola, né? Parábola. Aí botar aqui 1, aqui é 0, ok? Então, o que você está querendo, o que você está olhando é essa área, né? Seria essa área aqui, né? Ó. Essa área aqui, tá? Entre a área da parábola entre 0 e 1. Parábola x ao quadrado, ok? Aqui é a parábola x ao quadrado, y igual a x ao quadrado. Então, observem, aqui ela é positiva, certo? Então, a área é justamente a integral, né? Eu tenho a relação entre a área e a integral. Eu tenho o quê? Que essa área aí, que eu vou chamar de A, tá? Como minha função é positiva, ela é justamente a integral, né? Integral de 0 a 1 da minha função. Minha função é x ao quadrado, tá? E aqui, ó, eu só tenho que tentar resolver agora essa integral, tá? Então, eu conheço alguma primitiva dessa função, x ao quadrado. Aí você pode ver bem lá na hora que você calcula derivadas de polinômios, né? Se você tem um polinômio assim quem é d dx de x elevado a n, né? É o que? Baixa aqui o expoente, diminui 1, né? Ok? Quando você... então, muito bem. Só que eu quero encontrar que aqui seja x ao quadrado, né? Então, eu tenho que colocar o que? x3 aqui, né? Porque quando eu colocar x3 aqui, vai diminuir, vai ficar x ao quadrado. E se n é 3, né? Aqui vai aparecer um 3, né? Então, divido tudo por 3. Então, vou pegar 3 aqui, certo? E divido por 3 aqui, aí esse vai cancelar. Ou seja, d dx de quem? X elevado a 3 sobre 3 é igual a quê? Né? Vai ficar 3x2 sobre 3x2. Então, a primitiva quem é? Tá aqui, ó. Ok?
primitiva vai ser x3 sobre 3. Ok? Avaliado, aí, usando a notação de 1 a 0, tá? Então, quando eu avaliar a primeira aqui no 1, vai dar 1/3. Quando eu avaliar no 0, vai dar 0, tá? Então, essa daqui é a resposta, tá? Então, de forma geral, quando você está calculando a primitiva, né? Se você quer calcular a primitiva, se f de x é igual a x elevado a n, tá? Aí, f de x, que é a primitiva, né? Vai ser o quê? Só repetindo o argumento, vai somar 1 aqui, tá? E dividir por esse novo expoente, tá bem? Aqui é semelhante, tá? Então, deixar para vocês, tem a solução aqui, deixar para vocês treinarem. Só você observar, né? Você tem a função vai ser a cosseno, tá bem? Então, uma primitiva, quem vai ser? É a função seno, tá? E aí você aplica o teorema como na parte 2, ok? E aqui, ó, você tem a compilação dos dois resultados, né? Aqui é como a gente colocou na parte 1 e aqui como a gente colocou na parte 2, tá bem? Então, a gente viu integrais definidas, né? Não sei se vocês repararam, mas por que desse nome, né? Porque quando a gente estava olhando, ó, sempre estava sendo determinada, né? Estava sendo definido o intervalo, tá? Aqui, ó, o intervalo onde a gente estava calculando essa integral, tá? Estava sendo determinado, né? Mesmo que dessa forma, tá? Mas tem uma certa determinação, tá? De 0 a x, mesmo que se x esteja variando. Mas bem, o que a gente vai ver agora são integrais indefinidas, tá? São integrais, como neste caso, ó, tá? Que não vai aparecer os limites de integração, tá? Não vai aparecer o limite de integração. E nesse caso de integrais indefinidas, ele é melhor entendido quando a gente enxerga como uma notação, tá? Na verdade, ele é uma notação que ele é motivado pelo teorema fundamental do cálculo, né? Que é a segunda parte, né? A parte 2 do teorema fundamental do cálculo. Por quê, né? Porque no teorema fundamental do cálculo, lá na segunda parte, o que é que ele dizia, né? Ele só dá... Qual era o resultado? A integral de AB, f de x dx, é igual a f de x, botando assim, tá? Avaliado AB, ok? Então, quem é a grande pergunta, né? Quem é a grande pergunta que a gente tem que resolver? A pergunta é, quem é, né? Quem é a primitiva, né? Nem botar o x, não. Quem é f, né? Essa é a pergunta, né? Porque a partir do momento que você conhece a primitiva, é só fazer, avaliar no B e avaliar no A, tá? Então, a grande pergunta é, quem é a primitiva, tá? Então, é nisso que se baseia a integral indefinida, tá? Então, a integral indefinida é uma notação, tá? É uma notação para primitivo, ok? Então, tá aqui, né? A notação, tá? Essa daqui é uma notação para as primitivas, tá? Para a primitiva de f, tá bem? Então, é uma notação, assim, é só uma notação, não, mas ela é bastante útil, tá? Então, tá aqui, né? Então, dizer isso, né? Integral de f de x dx igual a f grande de x
isso daqui significa que é uma primitiva, ou seja, que f', f'zão, linha, né, que a derivada de f'zão é igual a f, tá bom? Então, a gente já viu, né, que no caso, quando a gente tinha f de x igual a x ao quadrado, a gente viu que a primitiva, né, era x3 sobre 3, tá bem? A gente viu que essa era uma primitiva. Mas daí a gente tem um detalhe que é o seguinte, né? Não importa qual, se a gente soma uma constante aqui, tá? A gente soma uma constante, continua sendo uma primitiva, tá? Vocês devem recordar do estudo de primitivas, né? De quando estava vendo derivada, que elas são indiferentes quando você olha do ponto de vista de primitiva mesmo, né? Diferentes quando você soma uma constante, tá bem? Então, por isso que sempre quando você olhar aqui, vai ter S mais C, que é mais uma constante, tá bem? Que está indicando é uma constante, tá? Quando você coloca só x3 sobre 3, você está olhando uma primitiva, tá? E no caso particular, onde essa constante fosse zero, né? Mas todas as primitivas, para você olhar, percorrer a família de todas as primitivas, coloca mais uma constante, tá bem? Ok. Mas você vai ver que fica meio que padrão toda vez que colocar esse mais C, tá bem? Ok. Então pronto. Uma diferença que eu quero destacar para vocês é o seguinte: quando você tem uma integral definida, tá? Uma integral definida, integral de a, b, de f de x dx, isso daqui ele é um número, tá? Isso daqui é um número. Isso é muito importante que vocês observem, tá? Enquanto, quando você tem uma integral indefinida, isso daqui é uma função, tá? É uma função, é justamente a primitiva, tá? Então, quando ela é definida, ela é um número, lembre, está relacionado com a área é um número, tá? Quando ela é integral indefinida, ela é uma função, lembre, né? Ela é a primitiva, né? Está relacionada à primitiva, então é uma função. Então, você já deve ter visto a tabela de derivadas, tá? E a gente também tem a tabela de integrais indefinidas, que é justamente só o oposto, né? São operações que inversas. Então, quando você tem, né? Quem por exemplo, derivada da exponencial é a própria exponencial, ou seja, então a primitiva da exponencial é a exponencial, ok? Quem é a derivada do ln? É 1 sobre x. Então, quem é a primitiva de 1 sobre x é o ln de x, não é isso? Aí, quando você olha, quem é a derivada do seno? É o cosseno, né? Então, quem é a primitiva do cosseno? É o seno. Aí, só que sempre a gente coloca mais a constante, tá? Então, se você olha a tabela de derivadas, você tem, né, a tabela de integrais definidas, tá bem? Só você lembrar da relação de primitiva, ok? Então, vamos lá. Então, isso daqui é bom que vocês derem uma olhada, né? E conforme vai treinando com os exercícios, fica meio que automático vocês lembrarem disso, ok? E assim, uma observação, né? Que fica subentendido, né? Fica subentendido que é válido em alguns intervalos, em algumas determinadas situações. Porque, por exemplo, essa função, né? Que é a função 1 sobre x ao quadrado, ela tem um problema, né? Que ela é uma função que ela explode aqui no zero, tá? Ela não é uma função contínua aqui no zero e não é do tipo salto, né? Ela explode mesmo, né? Vai para mais infinito. Então, quando você escreve essa notação, tá? Quando você escreve essa notação, então fica subentendido que você está trabalhando ou nessa parte aqui, ó, daqui para cá,
ou nessa parte que é do menos infinito para de 0 a menos infinito, que é para cá, tá? Porque você vai estar trabalhando nos ramos, né? Ou no ramo positivo ou no ramo negativo ali pro x, tá? Então, essa notação guarda esse pequeno detalhe, tá bem? Ok. Da mesma forma, quando você está olhando assim, né? Ok? Também fica subentendido. Então, vamos lá. Certo. Então, aqui está pedindo para você calcular a integral indefinida, né? Integral indefinida dessa expressão, né? Observe, ó, não tem limite, né? Não tem, ó, limite de integração aqui, tá? Essa é uma integral indefinida, ok? Então, no final tem que ter aquele Czinho lá, né? Mais C. Então, certo. Ok, primeira coisa, a gente vai usar aquelas propriedades. Aqui a gente está integrando, né? Uma diferença. Então, a gente vai quebrar na diferença das duas integrais, ok? Muito bem. Aqui, ó, a gente tinha esse número 10 que estava multiplicando. Então, a gente pode colocar esse 10 logo aqui fora. Então, deixa só x à quarta. Da mesma forma, a gente tem esse 2 aqui, coloca esse 2 aqui. Então, bem. Então, agora você vai ter que olhar o que? Essa integral, né? E você vai ter que olhar essa outra integral aqui. Tá bem? Então, ó, vamos só voltar aqui. Quando você olha essa, você está nessa situação para a primeira, tá? E você está nessa situação para a segunda, ok? Então, ó, essa daqui, o que é que diz lá, né? Você tem que somar 1, dividir mais a constante, tá? E a da secante ao quadrado, ó, observe, é a tangente, tá? É a tangente mais a constante, tá bem? Então, ó, é 10 vezes, ok? 10 vezes. Aí a gente pode até fazer a conta assim, né? Ficaria assim, 10. Ficaria assim, 10 que multiplica, né? A integral, você acabou de olhar ali, que é, perdão, 5x sobre 5c, né? Mais ou melhor, menos duas vezes, que é a integral é tangente de x mais a constante, tá bem? Aqui eu quero fazer essa conta só para você ver o seguinte, ó, aqui quando você multiplicar vai ficar o que? 2x a quinta mais, ó, 10c, né? Menos 2 tangente de x menos 2c. Só que na resposta, aí na resposta a gente só coloca assim, ó, 2x 10 menos 2 tangente mais c, certo? Por quê, né? Ó, aqui para ser rigoroso eu teria um C1 e aqui um C2, não necessariamente era a mesma constante, né? C1, C2, C1, C2, tá? Mas, quando eu tenho aqui, ó, 10C1 mais C menos 2C2, eu posso chamar isso de C, tá? Assim, não passa de ser uma constante, certo? Então, quando eu tenho, vou somando constantes, multiplicando constante, subtraindo constante, ainda continuo chamando só de C, tá? Ok? Não precisa ficar escrevendo todas elas. C1, C2, 10C1 menos 2C2. Não, é só um C e pronto, tá bem? O que importa mesmo é a parte que tem o X, né? Digamos assim. E o resto vai ser mais um C, tá? Geralmente é isso. Ok. Aqui, ó, você tem calcula a integral, né? É uma integral indefinida, tá? Não tem limite de integração.
cosseno de θ sobre seno ao quadrado de θ. Aí você volta aqui na tabela de integração e você simplesmente não tem um cosseno sobre seno ao quadrado. Você não tem. E agora, né? Então, bem, é porque nem sempre você vai encontrar de cara da forma que está escrito lá na tabela, né? Às vezes você tem que trabalhar um pouco para chegar lá. E esse daqui é o caso, tá? Então, você tinha a expressão cosseno de θ, seno ao quadrado de θ, tá? Então, você tem que manipular um pouco para aparecer aquela expressão. Então, você vai fazer justamente como está aí, né? Você vai pegar seno e aqui você vai escrever cosseno sobre seno, tá? Só reescrever o que estava ali. Só que quando você faz isso, ó, 1 sobre o seno é cossecante, tá? E cosseno sobre o seno é a cotangente. Então pronto, ó. O que você tinha integral de cosseno de θ sobre seno ao quadrado de θ de θ, você consegue escrever como, como cossecante de θ, o cotangente de θ de θ, tá? E agora sim, ó, você volta aqui na tabela e aí onde que tá, né? Cossecante com cotangente. Então, a resposta é menos cossecante, né, mais a constante. Então, isso é menos cossecante de θ mais a constante. Tá bem? E aí, você consegue. Aqui, ó, o terceiro exemplo, também vou deixar para vocês exercitarem, tá? Não é complicado, tem a solução aí, só para ver se vocês conseguem acompanhar, tá bem? E assim, a gente encerra essa primeira parte, tá? Do assunto de integral, nossa revisão.